pessoas, dando continuidade então para a nossa série de vídeos então falando sobre filosofia. Dessa vez vamos voltar então para falar sobre filosofia política na modernidade. Aí o que acontece? Para quem não sabe, já estamos aí com uma série de vídeos falando sobre esse assunto. Começamos o assunto falando sobre a teoria política do Thomas More, as suas ideias, concepções idealistas de política. Depois traçamos aí alguns conceitos sobre a filosofia realista do filósofo Nicolau Maquiavel. Depois entramos então nos pensadores contratualistas, falamos sobre Thomas Hobbes, falamos também sobre o John Locke e finalmente chegamos aqui na filosofia do Jean-Jacques Rousseau, tudo bem? Então, dando continuidade para a filosofia contratualista, a gente vai chegar então nesse último pensador do contratualismo moderno, que vai trazer para a gente novas concepções. Lembrando que o contratualismo ele foi um método de análise produzido por alguns pensadores políticos da modernidade, mas sobretudo um método que não vai ser semelhante, né? Eles vão ser produzidos de maneira distinta por cada pensador da modernidade. Então Thomas Hobbes vai fazer de uma maneira, John Locke de outra maneira, e finalmente o Rousseau também vai produzir de uma outra maneira. E a maneira no qual o Rousseau vai se embasar será fundamentada em uma coisa que nós vamos chamar de democracia comunitária. Eu trouxe esse nome de democracia comunitária para vocês não confundirem com comunismo, porque o comunismo, essa teoria política também, vai surgir muito tempo após a morte do Rousseau. Mas o que ele está falando aqui é uma espécie de teoria comunitarista. Entretanto, é uma comunidade, é uma teoria comunitarista embasada em parâmetros democráticos. À medida que eu vou falando sobre a teoria contratualista dele, isso vai ficar mais claro. Mas, sobretudo, vamos falar aqui das principais obras que o menino Rousseau produziu pra gente. A primeira delas, eu queria falar para vocês, eu coloquei esse nome, mas o nome, na verdade, é muito maior, porque não caberia aqui, né? Enfim, o nome desse livro é Da Origem da Desigualdade entre os Homens. Basicamente, o que o Rousseau vai trazer ali é de onde que as desigualdades elas surgem, para onde que elas vão, enfim, qual é o grande problema então da vida em sociedade que, segundo o Rousseau, se encara a partir do problema da desigualdade social. O segundo livro, um dos também mais importantes da obra do Rousseau, é o livro do Contrato Social. É exatamente nesse livro que ele vai abordar as principais teorias que vamos trazer aqui pra gente, certo? É nesse livro que a gente vai basicamente encabeçar a nossa aula de hoje. E por último, a gente tem um livro chamado Emílio. Nesse livro, o Rousseau ele fala especificamente sobre a educação. Papel importantíssimo para o pensamento político dele. A educação ela é um dos principais fatores que vai proporcionar essa sua teoria contratualista. Também vamos entender mais para frente quando a gente chegar aqui no finalzinho da teoria contratualista. Bem, explicando então o que estava acontecendo ali, a gente tem que entender quais são os fatores que estavam ali promovendo para o Rousseau uma análise histórica do momento. Bem, primeira coisa que eu quero ressaltar, a Revolução Industrial. Revolução Industrial significa o quê? Significa aquele primeiro aprofundamento do processo de aceleração do desenvolvimento do capitalismo. Ali a gente tem o quê? A gente tem as grandes empresas sendo consolidadas, as grandes fábricas sendo consolidadas e as pessoas deixando então o mundo do campo, o mundo do artesanato, onde as pessoas trabalhavam de maneira como se fossem artesãos, ou seja, um produto, artefato produzido, como se fosse um artista, certo? E vamos adentrar então nessa nova rotina de trabalho. Nessa rotina no qual a gente tem um patrão e um trabalhador, e um proletariado. Nessa estrutura, então, o Rousseau vai estar inserido. Nessa estrutura de aprofundamento do desenvolvimento do capitalismo, a partir da Revolução Industrial. Outra coisa também extremamente importante que estava acontecendo era a Revolução Americana. A Revolução Americana, na verdade, ela vai acontecer em 1776, 2 anos antes do Rousseau morrer. Então, assim, não podemos falar que a Revolução Americana influenciou o pensamento do Rousseau, mas a Revolução é importante para a gente compreender que naquele período estava acontecendo um período de revoluções, não só na Revolução Americana, que vai acontecer em 76,
mas uma revolução que vai acontecer aproximadamente 10 anos depois, que foi a Revolução Francesa, no qual o Rousseau terá grande influência no pensamento dos revolucionários, certo? E principalmente, olha aqui, ó, a descoberta do Brasil. Coloquei descoberta porque é só para ficar um nome mais curto, mas o Brasil não foi descoberto. Assim, o Brasil já existia, já tinham pessoas que moravam aqui e tudo mais. O que aconteceu de fato foi a vinda dos europeus para cá, né, para o Brasil, no qual entrou em contato com os índios e tudo mais. E isso também vai ser importante para o desenvolvimento do pensamento do Rousseau. Então, pessoas, esses são o contexto, as coisas que estavam acontecendo naquela época, que ajudou então o Rousseau a produzir a sua obra. Vamos entender então o que ele está falando quando ele diz sobre a sua teoria contratualista. Vamos devagar. Primeira coisa, quero que vocês entendam sobre quais são os princípios da teoria contratualista. Já falei para vocês nos outros vídeos. A teoria contratualista é uma teoria que é dividida em 3 etapas. A primeira etapa delas, essa teoria, antes de mais nada, foi uma teoria promovida inicialmente pelo Thomas Hobbes e foi utilizada pelos outros, obviamente, cada um com a sua maneira. Entretanto, a teoria, de maneira geral, ela é feita em três níveis. O primeiro nível, a primeira etapa, é a concepção teórica dos indivíduos em seu estado de natureza. O que é o estado de natureza? São os indivíduos isolados. É como se eles não pertencessem a uma sociedade. Como se eles estivessem livres no meio da natureza, convivendo com os animais, a partir da sua própria capacidade natural. Essa que seria a primeira ideia de estado de natureza. A segunda etapa, a segunda parte, chama-se contrato social. No contrato social, então, é o acordo, aquilo que esses indivíduos, da sua maneira isolada, irão inicialmente se unir, firmar um acordo, firmar um pacto, um tratado. E a partir desse contrato social, a gente tem o começo da terceira e última fase, que é o estado em sociedade. O estado em sociedade já é o estado com governo, com representantes, organizado com instituições, no qual então a gente tem a vida em comunidade. Então, eu coloquei aqui para vocês número 1, número 2, número 3, estado de natureza, contrato social e estado em sociedade. Mesma coisa que eu fiz com os outros pensadores. Para quem quiser acompanhar a teoria deles, por favor, vou deixar aqui embaixo então o link de cada vídeo que eu coloquei lá para vocês conseguirem acompanhar. Então vamos lá, porque na verdade a teoria contratualista do Rousseau ela é um pouco diferente da teoria tanto do Hobbes quanto do Locke. O que acontece? O Rousseau, a princípio, ele é um francês, certo? Se eu não me engano, ele é da Suíça, se eu não me engano, ele é da Genebra, alguma coisa assim, mas sobretudo ele vai estar ali produzindo um pensamento muito influente na França. E, em compensação, o Thomas Hobbes e o John Locke são pensadores ingleses. Então eles estão em um outro tipo de cultura, um outro tipo de pensamento. Então assim, o Rousseau se diferencia bastante do Hobbes e do Locke. Entretanto, utiliza o mesmo método. A primeira coisa que o Rousseau vai se distanciar, vai se diferenciar desses outros dois contratualistas é aquilo que ele compreende enquanto o estado de natureza dos indivíduos. O que acontece? Para o Hobbes, os indivíduos são maus por natureza. Por que maus? Porque, como eles se encontram isolados na natureza, eles percebem que eles estão diante de uma luta por autopreservação. Se eles estão numa luta por autopreservação, então o correto seria eu atacar para conseguir preservar a minha vida. Então, por isso que no estado de natureza, para o Hobbes, o homem é o lobo do homem, porque eles tendem a se atacar, fazendo com que o estado de natureza para ele seja um estado caótico, conflituoso, de guerra, de porradaria. Tudo bem? Agora, para o Locke é um pouquinho diferente. O Locke não vai falar que o homem nasce mal, ele não vai falar que o homem tende a atacar, mas ele vai falar que o homem é neutro. O Locke vai ser influenciado muito pelo empirismo inglês. E ele vai falar exatamente aquela sua teoria da tábula rasa. Ele não nasce bom, ele nasce mal, ele nasce neutro. E à medida que ele vai vivendo, ele vai projetando então características para a sua personalidade. Só que qual é o problema? É que eventualmente essas características podem gerar conflitos entre os indivíduos. Então, enquanto o Hobbes está falando que
necessariamente os indivíduos vão entrar em conflito, o Locke está falando que eventualmente eles entram em conflito. E a diferença aqui é que o quê? É que o menino Rousseau vai trazer a teoria do bom selvagem. Ou seja, o homem não nasce mal e ele nem tem tendência para ser mal. Na verdade, ele é bom, a natureza dele é boa. E é, inclusive, segundo Rousseau, essa característica que o permite viver em sociedade. Tudo bem? Então, assim, só que aí a gente tem uma questão que é o seguinte, né? Para o Hobbes, por exemplo, a gente entende a necessidade de um pacto, um contrato social, um pacto social, porque os homens são maus. Então, se a gente não faz nada, se os indivíduos não se organizam e freia essa liberdade, entramos em um estado caótico. Agora, para o Rousseau, para o Locke, como os homens eventualmente podem ser maus, esse estado ele não precisa ser soberano, ele pode ser um estado mínimo, tem que ter intervenção, ok? Para conseguir frear a certos tipos de impulsividade dos indivíduos. Agora, esse estado tem que ser mínimo, né? Por quê? Porque os homens não são maus, eles podem ter ações más. Agora, do que justificaria a necessidade da formulação de um pacto social para o Rousseau, se para o Rousseau os homens são bons? Vocês entenderam? Se o homem é mau para o Hobbes e por isso é necessário um pacto social, se o homem para o Locke eventualmente é mau, então por isso é necessário um pacto social, por que é necessário um pacto social para a teoria do Rousseau se os homens não são maus, se os homens são bons? Porque, segundo Rousseau, o problema não está na natureza dos indivíduos. O problema está na própria formação da sociedade. Então, segundo o Rousseau, a teoria do bom selvagem é essa. Inclusive, teoria do bom selvagem influenciada pelo Brasil. Tá? Quando chegaram aqui no Brasil, os portugueses chegaram no Brasil e encontraram, a sorte deles, né? Eles encontraram uma tribo que era tida como pacífica, certo? Então, inclusive, eles trocaram coisas, né? Se acomodaram, não sei o quê, e depois voltaram para a Europa e esse boato correu. Esse boato de que existiam aqui no Brasil bons selvagens, selvagens bons, que eram limpos, né? Inclusive bem mais limpos do que os portugueses, né? Que eram bonitos, que tinham uma espécie de organização e que viviam em harmonia com a natureza. Então essa teoria vai ser defendida pelo Rousseau. Olha aí, o Brasil influenciando o menino Rousseau, e pelo menos é alguma coisa. Então lá, na teoria do bom selvagem, ele vai trazer essa ideia. O homem nasce bom, olha aí o Brasil para justificar isso pra gente. Só que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Como assim a sociedade o corrompe? Bem, segundo Rousseau, analisando todo esse contexto que eu já trouxe para vocês, a sociedade ela se estabelece a partir do momento em que os indivíduos se unem. Então, se os indivíduos têm a capacidade de se unir, então significa que eles são bons. Eles têm essa capacidade de viver em comunidade. Então significa que a natureza deles é uma natureza boa. Agora, o problema acontece quando? O problema acontece quando surge a sociedade. E qual é, segundo Rousseau, o maior problema da sociedade? O maior problema da sociedade para ele é a desigualdade social. A desigualdade social seria basicamente aquilo que faz as pessoas criarem, então, essa espécie de senso primitivo de acúmulo, não só de acúmulo, mas de exploração do outro indivíduo. E essa desigualdade, ela é caracterizada, ela é materializada, segundo o Rousseau, isso está no livro Da Origem da Desigualdade entre os Homens, está materializada no começo da propriedade privada. Segundo o Rousseau, o problema está naquele primeiro indivíduo que fixou uma estaca na terra e falou que aquela terra era dele. A partir daquele momento começaram então os problemas sociais, porque aí começamos a separar as pessoas que possuem das pessoas que não possuem. Então a gente já começa então a formar uma sociedade o quê? Desigual. Então, segundo Rousseau, inclusive, nesse livro, ele vai trazer pra gente, se alguém soubesse dos problemas que aquela estaca fixada acarretariam, né? Se soubessem, provavelmente alguém tiraria a estaca da terra e colocaria na cabeça de quem fixou, né? E isso resolveria momentaneamente o problema da desigualdade social.
certo? Então o problema do Rousseau, quando começa a criação do pacto social, do contrato social, não é por um problema da natureza dos indivíduos, mas é um problema da própria sociedade. Então, por isso, é um pouquinho diferente da teoria do Hobbes e um pouquinho diferente da teoria do Locke. Bem, e como que é esse contrato social para o Rousseau? Esse contrato social se fixa a partir de uma noção de participação popular. As pessoas precisam colocar voz, elas precisam colocar sua vontade, e essa vontade ela vai ser materializada em um líder. Prestem atenção, porque isso é muito semelhante ao que o Hobbes falava. O Hobbes também falava que, inicialmente, o pacto social, o contrato social, ele seria firmado por indivíduos livres que escolheriam o seu Leviatã. Entretanto, para o Hobbes, a partir do momento que os indivíduos escolhem o Leviatã, a vontade dos indivíduos passa a ser representada pela própria vontade do governante. Ou seja, a gente não pode ir contra o governante porque fomos nós que colocamos ele lá. Então, por isso, o governante ele está legitimado a agir da maneira como ele quiser. A diferença que o Rousseau vai trazer para a gente é que não. Tem que ter participação popular, tem que ter essa vontade dos indivíduos, mas tem que ter o quê? Um momento de prestação de contas. Se esse monarca, se esse representante, se esse governante, se esse Leviatã não estiver agindo de acordo com os interesses da população, então a população pode o quê? Tirá-lo do poder. Pode tirá-lo do poder por quê? Porque um dos princípios mais caros para a formação do pacto social, segundo Rousseau, é a liberdade no seu sentido o quê? Coletivo. Diferente daquilo que o Locke vai compreender enquanto liberdade. O Locke vai falar para a gente que existem três princípios básicos que são três direitos essenciais dos seres humanos. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade e o terceiro é a propriedade privada. Bem, a gente já entendeu que a propriedade privada é um problema para o Rousseau e que a liberdade para ele é uma liberdade não individual, mas é uma liberdade coletiva. Então o Rousseau não preza pelas pessoas fazerem aquilo que bem entende sem a interferência do Estado. Não, o Rousseau está preocupado com a liberdade dos indivíduos se agruparem, se organizarem e assim constituírem o quê? Uma liderança, e assim constituir um processo de tomada de decisão. Então, o contrato social é embasado nesses três princípios básicos, que vai formar para a gente a terceira e última etapa, que é o Estado em sociedade. E como que é um Estado em sociedade para o Rousseau? E aqui ele faz uma crítica direta ao pensamento liberal do Locke. Por quê? Porque o Rousseau fala o seguinte, preste atenção, segundo Locke, os homens eles são neutros, eventualmente maus, e por isso então que eles fixam um acordo para que tenha um Estado mediador, para quando tiver esse possível conflito, apareça uma força imparcial que consiga mais ou menos mediar essa relação. Só que o problema do Rousseau é o seguinte, o problema para ele é que o Estado ele já se forma, ele já nasce a partir de uma desigualdade. Então, se a gente estabelece para esse Estado uma característica dele ser um Estado mínimo, o que a gente faz? A gente apenas privilegia a continuidade dessa desigualdade. Porque se o Estado não interferir para acabar com essa desigualdade, ele então é o quê? Ele é conivente com a desigualdade. E ele, inclusive, quer que a desigualdade continue. Por quê? Porque um dos princípios básicos da liberdade para o Locke é a propriedade privada. Entretanto, nem todo mundo tem propriedade privada. E a gente sabe isso na prática, certo? Então, por isso que no Estado em sociedade, para o Rousseau, o Estado tem que ser um Estado soberano. Soberano muito semelhante ao Hobbes. Lembrando que tem as suas diferenças, né, a partir daquilo que nós fixamos em contrato. Mas o Estado também é um Estado soberano. Ou seja, só com o Estado soberano é que a gente consegue ter algum poder suficiente para conseguir o quê? Acabar com essa desigualdade. Porque se não tiver um Estado soberano, essa desigualdade será perpetuada. Então, por isso que esse Estado soberano, que será guiado pela participação popular, pelas prestações de conta, enquanto uma liberdade coletiva, prezará pela vontade geral. E o que eu quero que vocês entendam, a diferença da vontade geral para a vontade da maioria.
O Rousseau, quando ele está falando de vontade geral, ele está falando de voto, certo? Do processo democrático, de decisão. Ou seja, o Estado ele é soberano, mas quem manda é a população. Quem manda é o povo. Mas calma lá, como que esse povo manda? E segundo Rousseau, ele não manda porque ele tem a maioria. Porque só a maioria não é suficiente para a gente ter um Estado bom, um Estado que acabe com a desigualdade. A gente pode ter uma ditadura da maioria. O exemplo que eu dou para vocês é mais ou menos o seguinte. Imaginem que a gente tem 2 pizzas para a gente pedir. Só tem 2 sabores, ou calabresa ou portuguesa. E eu faço uma enquete na sala perguntando qual sabor que a turma quer. E a 49% da turma chega para mim e fala que quer calabresa. 51% da turma fala para mim que quer pizza de portuguesa. E pela votação, eu tenho que escolher qual? A portuguesa. Porque, pela maioria, a portuguesa ganhou. Só que eu tenho um problema. Qual o problema? É que 49% não quer a portuguesa. Ou seja, eu tenho um conflito dentro da própria democracia. Então, por isso, aquilo que o Rousseau chama de vontade, aquilo que vai ser definido como processo eleitoral democrático, para a eleição de um governante, não vai ser pautado pela vontade da maioria, mas vai ser pautado pela vontade geral. Seria uma espécie de democracia pelo consenso, ou seja, seria assim, 49% da sala quer calabresa, 51% da sala quer portuguesa, e eu, depois disso, sabendo dessa decisão, não tendo uma decisão unânime, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar a conciliação. Então, calma aí, pessoas da calabresa, por que vocês não querem portuguesa? Calma aí, pessoas da portuguesa, por que vocês não querem calabresa? Por que a gente não pede uma pizza meia, né? Metade calabresa, metade portuguesa, alguma coisa. Então, assim, a ideia do Rousseau seria ser que o Estado soberano fosse guiado não por uma vontade da maioria, mas por uma vontade geral. Aí você pode chegar para mim, com toda a razão, e falar, mas professor, esse cara está viajando. Em que lugar, em que momento da história, né, alguém vai abdicar das suas aspirações, né, porque é o melhor para todo mundo? Bem, esse que é o grande lance, porque a democracia comunitária que o Rousseau prega é uma democracia que busca o bem comum. E a gente só tem o bem comum se algumas pessoas abdicarem de suas vontades mesquinhas e colocarem como princípio básico da toda a sociedade que bem coletivo, tá? E é por isso, então, que é extremamente importante a gente entender que essa ideia de contrato social do Rousseau só pode ser realizada segundo o livro Emílio. Por quê? Porque é necessário o quê? Uma educação emancipadora. E aqui entra também o papel do Estado. Se o Estado é soberano, ele consegue, então, implementar uma educação que faça com que as pessoas despertem para os problemas sociais e não os problemas individuais. Se as pessoas despertam para os problemas sociais, a partir do momento que a gente faz um processo democrático para a eleição de decisão de quem é o governante, qualquer coisa do tipo, as pessoas vão buscar esse bem coletivo e não buscar as suas vontades individuais. Então, para o Rousseau, toda essa teoria contratualista, ela só seria possível se tivermos como base uma educação emancipadora. Só dessa maneira nós teríamos, então, uma democracia o quê? Comunitária, uma democracia no qual vale a vontade das pessoas enquanto conseguem se organizar de maneira coletiva, no qual o bem comum será o principal objetivo e busca dos processos decisórios da política. Tudo bem? Bem, pessoas, eu vou ficando por aqui, então. Encerramos essas nossas aulas sobre filosofia política. As próximas aulas, então, serão sobre filosofia epistemológica, filosofia moderna ou filosofia contemporânea, certo? Mas, sobretudo, fico por aqui. Agradeço a paciência de vocês. No mais, não esqueçam de dar aquele comentário, falar o que vocês acharam, dar aquela curtidinha, aquele likezinho, tudo bem? Não se esqueçam de se inscrever no canal. E, por mais, é nóis. Fé no pai que o inimigo cai. Tamo junto.